Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a que hora que vocês vão assistir o vídeo. Nós vamos começar a falar sobre o conteúdo da disciplina Ética e Legislação Profissional nessa turma especial aqui, né, do curso de Educação Física do bacharel. Então, antes da gente começar a falar dos conteúdos específicos em relação à ética da educação física, como a Lei 9696, provisionados, responsável técnico, intervenção profissional, código de ética profissional, nós precisamos falar sobre os conceitos, não é? E a etimologia do que é moral, do que é ética e do que é bioética, porque é uma ciência que estuda a questão dos procedimentos éticos e protocolos em relação à preservação da vida, né? Isso chama bioética. Então, essa nossa primeira aula é para tratar desse conteúdo, né? Essa discussão que ela pode ser filosófica ou até mesmo conceitual, não é? Ou até mesmo que nos provoque muitas dúvidas e reflexões em relação aos nossos procedimentos individuais e coletivos, né? Da onde vem? Por que certas condutas elas precisam ser documentadas em códigos, né? Mediante a profissão, e mesmo que eu tenha costumes diferentes, quando estou pertencente a esses grupos, eu preciso agir, não é, conforme se determina, não é, conforme se definiu para esse grupo principalmente esse grupo profissional, tá bom? Eu encaminhei no portal para vocês os slides, né? E esse aqui que eu vou começar, eu vou ler, eu vou explicar, ou então vou só falar. É o slide moral, ética e bioética, que corresponde a essa nossa primeira aula, tá bom? Então vamos lá. Moral e ética. Geralmente o termo moral e ética, ele é confundido como os termos são confundidos como sinônimos. Ah, não sei quem não tem moral, não sei quem não tem ética. Mas será que eu sei o que é moral? Será que eu sei o que é ética? Essa diferença, o que vem anteriormente, não é? Então, os termos ética e moral são comumente utilizados como sinônimos. Mas, embora eles estejam correlacionados, porque um depende do outro em relação às posturas ou ao que vai ser feito, são dois conceitos distintos no contexto filosófico, não é? E no contexto também procedimental, tá bom? Então eles são distintos. A moral, ela precede a ética. O que quer dizer preceder? Ela vem antes, né? Nós vamos entender que, eu vou dizer para vocês que a moral, ela é um costume, né? Uma maneira de ser e de agir individual. Então a gente pensa assim, a moral, então, ela é o quê? Ela é relativa aos costumes? Sim. Ela é algo que provém dos costumes, da criação da gente, de condutas que são tratadas positivamente, que devem acontecer, né? Não matar, não mentir, né? Não ofender, ser honesto, isso tudo são relativos à moral, né? São condutas individuais, ela independe de eu estar pertencente a algum grupo para eu poder tê-las. Então, moral, ela é relativa aos costumes. Isto é, aquilo que se consolidou como sendo verdadeiro do ponto de vista de ação, né? Então, assim, e ela tem, isso quer dizer que ela vem da atitude de cada um. Então, é o costume, é o ponto de vista, é a maneira de ser, e que tem que sempre, né, por essência, ser positivo, ser
bom, não é? Ela é uma característica de atitudes individuais e a moral ela provém de comportamentos socialmente aceitos, que buscam a promoção de um bom convívio, respeito e bem-estar. Então, assim, como é que eu consigo diferenciar ações que possam vir moral, né, que possam vir do que são ações éticas? Então, quando eu for perceber a ação, tudo que para eu entender se é proveniente do conceito de moral, eu vou ler e vou falar assim, não, isso aqui qualquer pessoa pode e tem que fazer, não é? Qualquer pessoa pode e tem que fazer, independente de qual grupo profissional que esteja, independente que não seja um profissional de alguma área, mas ela é ser humano, ela convive com o outro, com o próximo, então essas ações são individuais, todas as pessoas têm que fazer. Entenderam? Aquela relação à moral. Também são valores que eles vêm desde muito tempo. Se nós formos falar dos 10, tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos o que são? São todos valores morais, né? Independente da idade, independente de grupo, independente de qualquer coisa, são preceitos colocados para que todos devam fazer. Valores previamente estabelecidos, com influências culturais, históricas e território geográfico. Então tem alguma coisa diferente? Sim. Nós temos um planeta, não é? O planeta Terra, o mundo, ele tem diferentes religiões, ele tem diferentes localizações territoriais e geográficas e diferentes culturas. Então, aspectos que são morais, aceitos estabelecidamente em algumas civilizações, alguns povos, que são diferentes de outros. Então, assim, nós temos no Oriente Médio, em alguns países, que quem rouba corta a mão dele. Nós temos condutas que são privativas às mulheres, que moralmente, em alguns países, isso é permitido. No caso, um homem poder ter 3, 4, 5 esposas, sei lá, um harém, né, sem ser problema algum. Em contrapartida, a mulher não pode ter isso, né? Seria bom também, os direitos seriam iguais. Mas num país onde tem tantas punições, com certeza ele vem de uma cultura machista, vem de uma cultura religiosa de muita privação, né? E isso tudo que a gente vê em relação principalmente ao Islã, não é? Em relação ao como eles tratam para o mundo. Outras coisas também é que alguns países, algumas não vou falar droga, porque não é droga, mas alguns medicamentos, a ingestão de algumas coisas, elas são permitidas, não é? Então, se são permitidas culturalmente há muito tempo, a gente não pode avaliar pela nossa cultura, pela nossa posição geográfica, não é? Eu só consigo avaliar o outro se eu conhecer a realidade do outro. Então, talvez aconteçam conflitos de culturais quando alguém de um país vai a esse, ou quando alguém de algum outro país vem ao nosso e acontece, e eles têm atitudes que a gente acha que são atitudes imorais, né, que ferem, que são negativas, que são do mal. Mas são pessoas que lá, esses costumes, no país deles de origem, eles são permitidos e é normal. Quando acontece uma situação dessa, como é que a gente avalia essa pessoa? Ela é uma pessoa imoral? Não, ela não é imoral. Porque ela trata de... Ela traz numa ingenuidade, nós vamos falar que seja ingênuo, mas como maneira de ser e de agir, ela traz
essa rotina como uma normalidade para ela. Então, nós vamos falar que essas pessoas, nessa característica, elas são amorais. Daqui a pouco eu vou falar o conceito de amoral, tá? Então, a gente tem que a moral, ela tem um conjunto de regras aplicadas no cotidiano, ou seja, no dia a dia de cada um. Que ela pode ser moral ou imoral, certo ou errado, bem ou mal. Geralmente se coloca esses dois pontos de diferença. Um yin e um yang, um positivo, um negativo, né, bem distantes em relação aos seus resultados. E aí nós vamos para os conceitos, tá? Então, o conceito de moral eu já sei, que ele é proveniente dos costumes, são condutas que são aceitas pela sociedade, que elas têm um contexto cultural, territorial, que provém de atitudes positivas, não é? Que são aceitas. E aí a gente tem também outros conceitos que diferenciam da moral, no caso, o imoral. O que é imoral? Nossa, não sei quem é imoral, não sei quem tanta imoralidade, né? Mas quando há falta de pudor, principalmente, quando algo induz ao pecado, ou seja, quando algo faz com que aquela conduta daquela pessoa é totalmente contrária à conduta do que é socialmente aceito, não é? O que faz positivo a alguém. A indecência. E então, se a falta de moral é imoralidade e é o conceito de imoral. Lembrando que esse julgamento do que é imoral, né, ele tem que sempre se relevar às questões culturais, religiosas e geográficas, aonde estão as pessoas, né, o que elas aprenderam, como é que é a vida colocada ali. A moral é a pessoa que não tem senso do que seja moral, ou seja, ela não tem senso que aquilo que ela está fazendo é imoral, né? Então é aquilo que eu falei, alguém que vem de outra cultura, alguém que vem de outro espaço geográfico, e aí também tem as crianças, não é? Quando elas não têm ainda evoluído esse senso de moralidade, e também as pessoas com alguma deficiência mental, que a dificuldade desse discernimento, a dificuldade dessa compreensão, que tirar a roupa e sair nu na rua é algo pecaminoso, seria algo imoral, mas essa pessoa que tem um distúrbio, um problema, né, vamos falar, não é mental, mas alguma doença, né, alguma coisa que aflige, ela não pode ser julgada imoral, ela é julgada amoral. Isso é muito importante para a questão de quando tem um crime civil, sabe? Alguma coisa assim, então eu vou prender aquela pessoa por desacato, ou prender por ofensa à sociedade, quando eu falei a questão da nudez aqui. Mas essas características dessas pessoas, né, essa aflição, esse sofrimento por uma doença, ele não tem condição de discernir. Então, num processo, ele é considerado amoral, não é? Então, é a pessoa que não tem senso do que seja moral. A questão moral para esse indivíduo é desconhecida, estranha e, portanto, não leva em consideração os preceitos morais. A gente tem que entender isso direitinho. Eu vou fazer um outro vídeo para não ficar tão pesado, para a gente começar a falar sobre ética, tá bom?